Pronto. Então, tem mais alguma dica que vocês falam aí, que eu não falei ainda sobre a nossa base maravilhosa? Dir, eu falo que a duração na pele é até 12 horas. Isso, duração, aí controla a oleosidade, duração de 12 horas. E você, Célia? Ai, eu falo tanta coisa. Ai, é maravilhosa essa base, né? Falo Tem tudo. alguma coisa diferente que você fala? Não, que ela é mate, que ela tem a duração de 12 horas, né? Que ela deixa a pele aveludada, essas coisas. Legal. Porque às vezes a gente compartilha e tem alguma coisinha, alguma palavra que você usa que é legal, e aí a gente vai compartilhando e enriquecendo, né, as nossas apresentações. Então vamos lá. Eita, travou aqui de novo. Foi. Outras informações que podem ser aí importantes para as nossas clientes, que as nossas bases, elas são dermatologicamente testadas, elas são clinicamente testadas também contra irritação e alergias. Então, pessoas aí que têm a pele mais sensível, né? Essa base, ela é apropriada, ela pode ser utilizada. É uma base que ela não vai obstruir os poros, então, a pessoa pode usar todos os dias, que ela vai estar ali, além de não entupir os poros, vai estar trabalhando e tratando a pele da pessoa, né? E ela é livre de fragrâncias e de óleo. Tem muitas pessoas que têm aí essa sensibilidade ou alergia aos agentes fixadores de fragrância. Então, os nossos produtos, eles não têm adição de fragrância, por isso que normalmente as pessoas aí que apresentam essa sensibilidade acabam conseguindo utilizar a Mary Kay e não outras marcas, tá? Então, são algumas informações clínicas que podem ser importantes e, às vezes, ali no momento de você falar com a sua cliente também, tá? E aí, o que que aconteceu? A nossa base na Mary Kay, ela teve uma mudança, né? Então, a gente tinha uma outra base, que era essa do frasquinho rosa, e muitas clientes ainda têm a base antiga. Então, eu uso e trabalho essa tabela de correspondência. E assim, sempre nesses 2 anos e meio que eu tenho de Mary Kay, sempre dá muito certo. A única questão é que tem alguns números, como vocês podem ver ali, por exemplo, a Beige 5 e a 6, ela tem duas possibilidades, né? Então, aí às vezes a gente, ou se tem a possibilidade de testar, testa, ou pela foto a gente vê se ela tá mais bronzeadinha ou se ela tá um pouquinho mais clarinha. Eu tive um caso recente de uma pessoa que estava com a bege 5 e aí eu fiz para ela, eu não ia conseguir testar com ela. Eu falei, me conta uma coisa, como que você tá hoje? Me manda uma foto. Você tá aí, né? A gente veio do verão, você tá mais bronzeada, você tomou sol, tudo mais? Ou não, você tá mais clarinha, assim, tá num tom mais claro do que você costuma estar? E aí ela me mandou a foto e falou que ela tava mais clarinha. Eu falei, então vai ficar mais legal e perfeita para você a Bege W160, tá? Em vez da 180. Então, são algumas ali que a gente tem mais de uma possibilidade, mas do resto é, assim, sensacional. Essa tabelinha é a que eu uso nesses 2 anos e meio, eu posso compartilhar com vocês também, quando vocês precisarem, tá? Então, vamos lá para a prática agora, meninas. Eu preparei aqui para vocês um teste. Eu passei aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver aqui pelo celular que eu tô? O Dir, eu tô vendo tudo igual, parece que tá... Ah, tá, agora achei, uma mancha escura. Ela ficou bem, né? Bem mais Ó, escuro pra mim, é isso? não, eu passei um monte ainda, só que eu passei mais para cá e para mostrar é mais difícil.
Ah, tá. Eu só tô vendo Ó, um quadrado mais escuro aí, Diri. isso. Ó, tá vendo? Tô, só um quadrado escuro. Isso. Essa é a Ivory 160. Eu vou passar ela agora aqui do ladinho para mostrar para vocês como ela muda de cor. Ó, deixa eu diminuir um pouco a luz aqui. Consegue ver a diferença de cor? Uhum. Consegue ver onde que tá agora que eu Consigo, Diri. passei? Pouquinho, mas consigo. É porque ela tá bem mais clarinha, tá vendo? Aqui, ó. Uhum. Ela tá bem mais clara, ó. É a mesma base. A diferença é que desse lado mais escuro, ela já está seca, bem seca. Então, sempre que a gente for testar nas clientes, a gente precisa esperar secar para que a gente possa ver ali exatamente qual é a cor que ela vai ficar e se aquela cor ali é a exata para a pessoa. Talvez, às vezes, você pega cliente que está com a base errada. E pode ser por isso, porque a pessoa, na hora que testou, não esperou ela secar para ver exatamente qual era a cor. E quando ela estava molhada assim, ó, deu certo, deu bom, ficou bom, entende? Então, vocês precisam esperar secar bem para ela ficar sequinha, você passar a mão e ela chegar na cor exata, que é a cor da base, tá? Eu ia fazer para vocês aqui uma demonstração de tons diferentes, né? Do subtom. Eu peguei uma que é neutra, vou pegar uma aqui que é quente e uma outra que é fria. Mas vamos ver se vai dar para vocês verem aí. Ó, Agora eu vejo de agora que consegue tá ver em que tem. certo. Consigo. Ó. Então aqui é uma de fundo quente, aqui é uma de fundo frio. A gente consegue ver bem a diferença, né? Como é amarelo e como é rosado. E aqui, ó, tá de fundo neutro. Então, ela tem esse fundo, é como se ela tivesse uma mistura do amarelo com o rosadinho. Consegue perceber? Uhum. E aí, o que que eu falo Sim. quando a gente vai testar a base? A gente precisa testar onde? Nessa região aqui, assim, ó. Por quê? É a região onde normalmente a gente não tem, assim, espinhas, a gente tem a pele mais seca, não vai ter interferência da, como é que fala? Da oleosidade. Então, nessa região aqui que vem do maxilar e desce para o pescoço. Por quê? E principalmente as pessoas como eu, que somos neutras, a parte aqui do colo, deixa eu descer um pouquinho essa tela. A parte aqui do colo, ela às vezes é mais rosada, sabe? Se você me vê sem maquiagem, o meu rosto mesmo, ele puxa mais para um amarelinho do que um rosado às vezes. Só que a hora que chega aqui, dá para ver muito que aqui tá amarelo e aqui tá rosa. Então eu comecei usando a base da bege 160, que é o fundo quente, até que chegou um momento que eu começava a ver certinho aqui, ó, daqui para baixo rosa e daqui para cima ficava amarelo. E aí eu passei a usar a neutra, né? Então, hoje, se você olhar meio que assim pro colo da pessoa e tiver aquele rosado, um bronzeado mais com rosa, provavelmente ela vai ser um fundo neutro, tá? Então, a gente precisa também, quando experimentar aqui, pedir às vezes para a pessoa dar uma baixadinha e você olhar como um todo. Tá harmonizando
com tudo, né? E por quê? Porque a gente tende a ter essa diferença de cor. E é muito assim, ó, tem gente que às vezes aqui é mais claro e aqui é mais escuro, tem gente que é o contrário, aqui é mais escuro, aqui é mais claro. Tem pessoas que têm às vezes 3 tons diferentes. Aqui ela tá de uma cor, no pescoço é outra e no rosto é outra. Por isso que a gente, como consultora de beleza e imagem, a gente testa e vê ali o que fica harmônico. E claro que a gente sempre também precisa colocar a cliente em primeiro lugar. Então, você ali, com seu conhecimento técnico, acha que é tal cor, mas você faz a pergunta para ela, como você se sente, né? E quando você vai testar cores, mais de uma, você começa, coloca uma aqui, desce. Aí você vem do lado, coloca outra aqui e desce. Às vezes eu testo até 3 aqui no queixo, ou eu testo 2 de um lado e 2 do outro, dependendo ali da quantidade de cores que eu vou testar, tá? Mas sempre utilizando e descendo aqui para o pescoço, para não ficar só no rosto e correr o risco de vender ali uma base errada. Perfeito, meninas? Sim, Odire, e a pele negra, o colo da pele negra também é bem mais escuro que o rosto, né? E aí você precisa chegar num bom senso com a cliente. Porque, por exemplo, eu falo que as bases mais difíceis da gente identificar são aquelas pessoas que estão ali, ó, na 200, 210, 220. Que ela não é nem bege, ela tá na bege, mas ela é quase bronze. Ela tá ali naquela transição entre a bege 200 para o comecinho das bronze, né? E eu peguei um caso de uma cliente que ela tinha essa parte muito assim, mas muito mais escura do que a parte do rosto. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei no tom exato que harmonizava com o colo, ela se sentia muito escura. Então, apesar de estar ali mais próximo do colo dela, ela não conseguia, porque ela se sentia muito escura. Então, ela pegou um tom mais claro, que de acordo com isso daqui estava ok, só que quando você vinha era outra cor. Ela ficou com uma cor até aqui, daqui era outra, mas foi uma escolha e uma opção dela. Então, a gente precisa também respeitar a cliente. Às vezes tem cliente que já fala, eu gosto de uma base um pouquinho mais clarinha, ou eu gosto de parecer um pouquinho mais bronzeada. Então, você tendo conhecimento, você vai chegar ali num tom mais próximo e perfeito para ela, mas você sempre coloca ela ali para decidir também qual que ela gostou mais. E tem pessoas que ela vai falar, eu não sei. Tipo, ela joga para você, como consultora, tipo, confia em você. E aí, você, com todos os conhecimentos, você também tem a confiança de falar para ela, não, olha, de todas essas é que ficou melhor. Aí vocês, né, pode explicar pelo todo, harmoniza com o seu rosto e tudo mais, você vai ter condição de explicar para ela, talvez o motivo pela qual você escolheu aquela que você está indicando para ela, tá bom? E aí, o que eu quis trazer aqui para vocês? Eu coloquei a imagem das nossas cores, porque assim, ó, por exemplo, uma pessoa que ela é fundo neutra, e aí eu fico na dúvida se ela é ivory ou se ela é bege. Então, o que a gente faz? Por exemplo, ali quando a gente olha na Ivory 130, que é W130, ela é uma clara de fundo amarelo. A hora que você testa na pessoa, se ficou claro, um pouquinho claro ainda, muito provavelmente a próxima que vai dar certo para ela é qual? A Ivory W150, que é um tom acima do mesmo fundo. Deu para entender? Foi o que aconteceu comigo, né, Diri? Você me iniciou com a Ivory W150 e aí com o uso da Timewise mudou o meu tom. Eu subi para W130. Você desceu, né? Desculpa. Isso, exatamente. Então, assim, aí você pega uma pessoa que nem eu sou uma Ivory N160. Só que eu estava, quando eu comecei, com a Beige N150. É como se fosse o mesmo fundo, só que mais bronzeada. Entende? Então, é neutra. Você já identificou que ela é ali meio neutra? Para mim é mais fácil às vezes identificar se ela é neutra ou fria ou quente do que claro, médio escuro. Claro que as mais morenas não,
Mas ali da Ivory para as beges, ainda tenho aquela, fico mais na dúvida. Mas se eu acertar o subtom, aí eu só mudo, né, nessa tabela. Então, da Ivory N160, eu pulo para bege 150. Porque se ela for mais morena, a 150 vai dar certo. Testei a bege N150, ela é fundo neutro. Ficou meio claro qual que é a próxima correspondente. É a bege N190. Da 190, qual que é a próxima? É a 210, N210. Então, uma vez que você identificou ali qual é o fundo dela, pela letra você consegue já ir. Se ela é mais clara, você esmetou uma. Se é mais clara, você vai pegar uma mais clara com o mesmo subtom ou uma mais escura com o mesmo subtom. Deu para entender? Uhum. E aí eu trouxe aqui algumas cores, né, bem enxutas, que vocês podem aí investir em provadores, tá? Claro que esse é o melhor momento. Qual é, às vezes, pessoa, eu quero, as meninas perguntam, né? Eu quero criar ali o meu provador. Meu, é nesse momento que você está pagando mais barato, você ainda vai ter o desconto. São as promoções quando tem também de Lucre Mais, que é aquela que não está no catálogo. Promoção quando você é do Círculo Rosa, né? Fragrâncias, isso vai para todos os produtos. São nas promoções que a gente tem as oportunidades de pagar muito mais barato no produto. E aí o investimento de fazer um provador é muito menor do que se você comprar ele com preço normal, né? Então, eu coloquei aqui algumas. Então, da Ivory, uma das mais clarinhas, a 110. Depois, a 150 e a 160, que você fica ali com um fundo quente e um fundo neutro. E um fundo frio. E aí, o que acontece? Você vai testar, você achou que ela é Ivory, que ela é clarinha, e o fundo dela é amareladinho. Você vai e testa a 150. Se ficar escura, você já sabe que vai ser a 130, que é a anterior do mesmo fundo. Então, você tem ali um norte daquilo ali. Ou você sobe ou você desce, né? Então, seriam 3 cores ali da Ivory, 3 cores da bege, 150, que é N, a 160 e a 180. São bases que vendem bastante. Eu não coloquei aqui, mas talvez poderia ter uma N190, que seria a mais escura da 150, sabe? E das bronze é 100, 110 e 130. Eu acho que eu nunca vendi uma base ainda acima da 130, se eu não me engano. Então, você tem ali 3 de cada uma, talvez a gente pode acrescentar mais uma da bege, mas você já tem ali algumas coringas para você poder trabalhar. Ou até uma bege W100, que seria uma mais clarinha também. É que ali a bege, ela é a que a gente mais tem quantidade, né? Então, mas depende aí do quanto você está disposta a investir e a gente pode juntas disso daqui acrescentar mais algumas coisas ainda, tá bom? E aí a gente tem o que também para falar com as nossas clientes de base? As coberturas, né? A nossa base Timewise, ela é comparada com a Etplay, né? Que nós temos as duas, ela tem uma cobertura mais média a alta. Só que tudo vai depender da quantidade de produto que a pessoa usa, porque a base ela é de média a alta, mas se a pessoa usa pouquinha quantidade, ela vai ficar uma cobertura leve, entende? Então também é muito relativo. A questão é que numa quantidade ali boa, ela vai dar uma cobertura alta à média. Agora, se ela usar pouquinho, vai ficar ali um CC Cream, que eu falo, sabe? E isso é até algo para as clientes, porque se ela fala assim, eu gosto de uma base, você pode perguntar para ela no seu atendimento. Eu gosto de uma base que eu não gosto daquele reboco. Então, a hora que você for apresentar a base para ela, o que você vai falar? Você não vai falar para ela que a base é de cobertura alta, porque aí ela já vai falar, eu não quero de cobertura alta. Você vai falar para ela, olha, não tem problema, essa base aqui, você vai passar ela numa pouca quantidade, que ela vai ficar uma cobertura super leve. E você está apresentando o produto que ela quer.
que é uma base mais leve. Agora, se a cliente fala, eu gosto de base de cobertura mais alta. Então, na hora que você talvez vai fazer a demonstração ali para ela, você pode até já usar uma quantidade um pouco maior para que aquele produto atenda a expectativa dela, entende? Então, é sempre a gente perguntando, entendendo o que a cliente gosta de uma base, para a hora que você for apresentar ou demonstrar ela, você vai ajustar dentro do que ela quer daquele produto. E aí a gente tem as ferramentas, né? E dentro da Mary Kay a gente tem a esponjinha e os pincéis. Normalmente a esponjinha ela dá um acabamento mais leve. Por quê? Porque a gente meio que tira de um lugar para colocar no outro e dessa forma a gente vai espalhando e vai ficando uma camada mais fina. O pincel de base líquida, que é o nosso kabuki, ele vai dar uma cobertura mais alta. Por quê? Porque a hora que você coloca no pincel, ele concentra ali nas sardinhas e a gente vai conseguindo distribuir isso sem precisar tirar muito produto da pele, tá? Então a gente consegue uma cobertura mais alta. E a gente tem ainda o pincel oval, só que eu não sei, eu não confirmei se ele ainda tem disponível para comprar no sistema, porque era um produto que estava saindo de linha. Então a gente tinha até então essas três opções. A esponjinha era mais a cobertura mais leve, o pincel kabuki de base, o de topo chanfradinho, é o para média, e o oval ele concentra mais ainda e seria de uma cobertura alta. Porém, é aquilo. Esse pincel oval, se você coloca uma quantidade pequenininha, ele vai ficar do mesmo jeito, uma cobertura leve, tá, meninas? Então, tem muito também a ver com a quantidade de base que a pessoa usa. E aí vai muitas vezes da praticidade, sabe? A esponjinha, eu gosto dela para dar o acabamento final. Quando usa ali com o pincel, dá a batidinha na esponjinha para não deixar nenhuma marcaçãozinha ali, não correr o risco de deixar uma marcação. E usar ela para aplicar nessas regiões mais pequenininhas, buraquinhos aqui, assim, no nariz, tá? O pincel, ele é mais prático. Então, às vezes, a cliente, ela quer ser mais prática, passar ali mais rápido, não ter que ficar molhando a esponjinha, não vai sujar a mão dela, porque mesmo com a esponjinha a gente suja. Então, você entender ali o que faz mais sentido para a cliente ou apresentar essas opções e deixar que ela entenda ali o que faz mais sentido para ela. Mas você explicando qual é a diferença entre um e outro, ela vai ter condição de decidir, concorda? Sim, Diri, concordo. Beleza, Ô, então. Diri, aquele último pincel eu acho que ele esgotou, não sei se voltou. O oval? É. Então, ele ia sair de linha. Aí eu não sei se ele já está esgotado ou se está com 2 códigos, precisaria confirmar lá. Se ele não tem mais, aí a gente tem as duas opções do Kabuki, que assim, Célia, você chegou a comprar recentemente pincel de maquiagem? Eu comprei da promoção, acho que é a última que teve, né? E Eu você comprei. tinha um pincel antigo? Eu tenho pincel, eu tenho redondinho, mas ele saiu mesmo de linha. Eu falo assim, ó, eu tenho um de base que foi desde quando eu entrei. Aí, recentemente, a Bela pegou um. Tá totalmente diferente. Ele tá muito mais macio, tá muito mais maravilhoso. Tanto de pó, o de blush e o de base. Então, assim, vale muito a pena pegar mais de um ou renovar, porque ele tá muito melhor mesmo. O de base é muito macio, muito maravilhoso, surreal, assim. O de blush também, eu vou pegar já mais, porque dá bastante diferença também no acabamento, né? Ah, o de blush é ótimo, né? E serve pra tanto, né? Para É, contorno, para tudo. exatamente. E você sabe que eu vi maquiadores aplicando a base com o de blush. Eu ainda quero fazer esse teste também para ver como é que fica. Não acredito. Eu vi assim, a sombra, né? Mas base É, não. a base também. Eu não testei ainda não, mas eu fiquei curiosa. É, precisa testar, Mas daí você assim, fala para nós.
E a hora que você vai passar com o pincel na cliente também, você fala, olha a maciez desse pincel, né? Esse pincel é maravilhoso, olha como ele é macio, gostoso. E ali você já vai encantando a cliente também com a ferramenta, porque aí você faz venda casada, a base já com a ferramenta, né? E quando você vai testar a base nas clientes, é muito legal a gente colocar na metade do rosto primeiro e dar para ela se olhar no espelho, para ela ver o efeito daquela base no rosto dela, para que ela consiga ver a diferença. E aquilo ali é mais impactante para ela e também como é que fala? Induz ela, né, mais na compra do produto, porque ela vê ali o quanto que aquilo ali vai melhorar a forma como ela se vê. Então, ao invés da gente passar tudo de uma vez e depois dar para ela ver com o rosto todo coberto, isso também faz bastante diferença. Vocês já fazem isso? Não, eu não faço, não. E você pode até, Também se a não. cliente permitir, tirar foto, para que aí você tira a foto dela só com metade e mostra ali para ela. E aí depois você pode usar essa foto para um antes e depois, se ela te permitir, para participar do seu portfólio. E aí você também vai ter no seu celular para você mostrar para outras clientes, caso você não faça divulgação disso, né? Então é uma prova social ali, vamos dizer. Então, Sim. agora que a gente falou tudo sobre pele, sobre a base, a gente entendeu, aprendeu sobre tudo isso, o que que a gente tem que fazer com esse conhecimento? Partir para ação, né? Porque senão, né, Bela, a gente pega um conhecimento, bota na sacolinha, pega mais conhecimento, põe na sacolinha, aprende uma outra coisinha ali e vai enchendo. Um monte de Obesidade sacolinha. cerebral, que é o que eu tô. E o que que a gente faz com esse monte de sacolinha cheia, né? A gente precisa executar, ir para a ação. Então, as nossas clientes precisam saber que a base está na promoção. E quem é que vai contar para elas? É a gente, né? É a gente que tem que informar que a base está na promoção para as nossas clientes e para o mundo, para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, você precisa determinar quantas bases você vai vender esse mês, para que você tenha uma meta. Eu vou vender 20, 30, 50, 100, para que você. Isso vai te dar um gás, um motivo para que você fale da base com as pessoas, né? Fale de Mary Kay. Normalmente as pessoas conhecem a Mary Kay por causa da base. Então, se você não está falando de base para as pessoas, você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar dinheiro. Porque se você não está falando, a outra consultora está falando e está vendendo, né? Então a gente precisa aproveitar esse boom que é a nossa base, assim como o nosso kit Timewise 3D os outros meses anteriores, tá? Então, o que que a gente precisa começar a fazer? Divulgação nas redes sociais. Então, colocar a foto sua. Se você não gosta de fazer vídeo, coloca uma foto sua, com metade do rosto, uma base bem passada, bem bonita, sequinha, com aquela pele aveludada, e a outra metade sem nada. Porque isso choca as pessoas, né? E isso conecta, porque às vezes as pessoas só veem a gente muito maquiada, nem sabe como é a nossa pele por baixo, né? E fala, gente, todo lugar que eu vou, as pessoas falam, nossa, olha a sua pele, e eu falo, meu Deus, olha aqui quantas rugas eu tenho, não sei o quê, mas sempre elogiam a pele, sabe? Então, se a gente coloca metade com e metade sem, aquilo ali para elas é algo que gera curiosidade, porque normalmente a gente tá sempre mais maquiadinha ou com alguma coisinha ali a gente tá, né? E se você não gosta de fazer vídeos, faz somente uma foto, pelo menos para que você possa postar. E aonde que a gente vai divulgar isso? Nas redes sociais. O que eu tenho percebido, tá? Com as minhas clientes aqui, status do WhatsApp às vezes gera mais venda do que Instagram, Facebook, essas coisas. Para cada um é de uma forma. Por isso que eu recomendo que você faça as postagens em todas as suas redes sociais, não só em uma, né? E o que eu costumo fazer no começo do mês normalmente? Quando a gente já fica sabendo ali das promoções, eu crio uma pasta no meu celular com o nome Promoções do mês. E aí, em todos os materiais que a gente vai recebendo, eu vou selecionando alguns e colocando nessa pastinha. E aí, quase todos os dias, eu vou lá no meu status do WhatsApp e faço o quê? E posto. Só que tá tudo organizado. Eu já deixo na ordem
Porque é só entrar ali, adicionar, ir no álbum, selecionar tudo que eu tenho lá e postar, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas compram por repetição. É comprovado um estudo que a pessoa, nós, né, a pessoa, seres humanos, precisamos ver até 8 vezes uma propaganda ou aquele produto para que a gente decida a compra. Então, é só você olhar para você, o seu comportamento como consumidora. Você compra logo de cara algumas coisas sim, mas assim, aí você fica, não tô podendo gastar. Aí vem lá, o negócio vem, aparece de novo, aí você resiste, aí você fica resistindo, mas chega uma hora que você não resiste mais. Então, pela insistência, a pessoa, a gente para e fala, nossa, deixa eu ver o que é que essa pessoa tá postando aqui, que todo dia eu tô vendo isso aqui, deixa eu dar uma olhadinha direitinho o que é isso aqui, como é que tá, sabe? Então, gera curiosidade. Só que é um trabalhinho de formiguinha, né? A constância. Então, é você postar aí todos os dias, se você tiver condição, todos os dias. Aos finais de semana, eu fico atenta para postar, porque é quando as pessoas estão mais ainda no celular, que as pessoas estão com tempo livre e tudo mais. Eu não sei se vocês percebem esse comportamento também aí nas redes sociais de vocês, Sim. né? As minhas vendas também, a maioria é feita pelo Sim. WhatsApp. É, Instagram e Face, assim, é mais difícil, mas o é. WhatsApp sai Uhum. bastante. É. Agora, se você quer ganhar dinheiro mesmo, você quer vender, você quer trabalhar, é profissional, é você trabalhar o individual no WhatsApp. É dessa forma que a gente vai vender muita base, tá? É um Hum, trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vai te dar retorno, né? Então, como que você vai fazer essa divulgação no seu WhatsApp, né? No individual? Primeira sugestão que eu dou é você fazer uma lista, colocar num papel, sentar na mesinha e você vai fazer uma lista. Quais são as suas clientes que já compraram a base TimeWise? Esse é o seu contato quente. Ela já usa a base, ela já é apaixonada, ela já adora. Ela só está esperando você falar para ela que está na promoção para ela comprar, no mínimo uma, porque aí você vai falar para ela: olha, o preço está muito maravilhoso, você já usa, você é cliente fiel, você se apaixonou, tá compensando muito você pegar duas já, pelo menos. Porque a Mary Kay, ela só faz promoção de cada produto uma vez no ano. Pronto. Você já gerou ali o gatilho da escassez Dira, eu e o da vendi duas hoje urgência. na moça que eu fui depilar, sim, eu falei pra ela da base que tava na promoção, aí ela pediu duas. Exatamente. Tem que aproveitar, não nada de vender uma só, já fala para cliente. Aproveita e já pega duas, porque o preço está muito maravilhoso e você usa, né? E fazer depois uma outra lista de clientes que ainda não Ô, compraram, Diri, mas que você detalhe, vai foi a primeira. apresentar. Pode falar. Ô, Diri, foi a primeira vez que eu fiz venda sem o produto. Foi o que eu destravei no nosso treinamento. Você já recebeu? A gente descontou no Ah, sim. serviço. Uhum. Aí eu vou entregar depois. Porque a gente fica com medo, né? Eu sempre entreguei para receber. Uhum. Exatamente. Por exemplo, eu já estou com encomenda de base, eu ainda não consegui fazer o passar o pedido. Ó, então tá bom, estou providenciando aqui, fica tanto, até semana que vem eu te entrego. Pronto, a pessoa confia ali em você, você passa segurança no seu atendimento e aí você vai entregar para ela depois, principalmente quem trabalha com compra no site em Pix, né? Então, quando você faz a lista ali, você tem um norte, você tem ali como começar, sabe? Então, aí você vai determinar, falar, por exemplo, com 10 clientes por dia. Se você se determina 10 clientes por dia, você fez aquela meta, pronto, você não precisa falar mais com ninguém. Você se determinou 10 por dia. E se você contar 10 clientes por dia hoje, 5 dias na semana, na verdade, acho que eu contei o sábado também, porque de sábado eu mando mensagem para minhas clientes, viu? É só no domingo que eu não mando. Você falaria aí, ó, com mais de 170 pessoas. Então, quantas bases não poderia ser vendidas se você se determinar essas 10 clientes por dia, né? E falar para as pessoas pessoalmente, onde você for.
é um motivo para você falar de Mary Kay. Nossa, menina, você já conhece a base da Mary Kay? Eu sou consultora de beleza e imagem e tal. É um motivo para você puxar assunto, sabe? Maquiagem, as pessoas gostam ali, conectam. Ou às vezes a pessoa não usa ainda, você pergunta, né? Jura, você não gosta? Tem um motivo específico pelo qual você não gosta? Por quê? Porque aí ela vai te dar um motivo. Às vezes é só porque ela não gosta de base, porque ela acha que fica muito pesado, entendeu? E aí o que que você vai fazer? Ah, eu super te entendo. Mas olha, essa nossa base aqui, ela dá um acabamento muito aveludado, assim, natural. Você usa uma quantidade pouquinha, ela já vai dar aquela melhorada, assim, no nosso visual, sem pesar, sem carregar, sem marcar. É o mesmo produto, só que é a forma como você apresenta para cliente, né? Então, quando ela dá uma objeção para você, ah, eu não gosto de usar base. Aí, normalmente, a consultora faz o quê? Trava, enfia a cara lá embaixo, com vergonha, e não fala Murcha. mais nada. Entende? E aí, quando a pessoa fala assim, ah, eu não gosto de base. Aí você fala, sério? E tem algum motivo específico, assim, pelo qual você não gosta? E aí ela vai te falar. E aí você vai ali Eu, entendendo. Lembra, o entender para atender. Então, a gente sempre tem que fazer perguntas, falar menos e perguntar mais. Porque aí, quando a ah, gente eu já falar, a gente vai falo estar assim. falando coisas que vai fazer sentido para ela. Eu já falo assim, que ela fala assim que não gosta de base, eu falo, é porque você não experimentou a nossa. Se É. você experimentar, você vai mudar de ideia. E aí você pode acrescentar essa pergunta também, Célia. Tem algum motivo específico pelo qual você não gosta da base? Só para você saber ali o que é exatamente que ela fala que não gosta, e a hora que você for falar mais da base, você já vai falar ela ali do jeito que vai fazer sentido para ela, Uhum. Diri, né? Oi. Diri, como você trataria a objeção que eu já uso com base solar? Com protetor solar, ela usa base com protetor solar, É, eu escuto isso direto, que já usa aqueles protetor com cor, sabe? A pessoa fala. certo? Ela usa aquilo para o dia a dia, certo? Sim, Normalmente ela usa um protetor com cor para o dia, né? Então você pode falar para ela: nossa, legal, tem que proteger mesmo. Você pode utilizar a nossa base agora para um momento mais especial, para você sair à noite, ou quando você quer ficar com uma pele, uma aparência mais bonita. Por quê? O protetor solar com cor, ele não tem a mesma qualidade e característica que uma base, ainda mais a nossa base que tem o tratamento. Essa base aqui, ela é muito fluida, fina, ela não marca as linhas de expressão. Você pode perceber que normalmente o protetor com cor, ele tem uma textura mais grossa, principalmente se ele for toque seco, ele vai marcar bastante as suas linhas de expressão. Então você pode ter sim o seu para o dia a dia, mas você merece uma base dessa qualidade aqui para os momentos especiais. Aí outra coisa também, né? uau, comprei. Ô, Ó, Manu, vai cair também de novo. E eu não terminei. Eu vou voltar com vocês para a gente finalizar esse pouquinho aqui. tá. A Aí você nossa volta base falando. protege contra a luz azul. É, Exatamente. eu uso A isso gen- daí também. Se ela trabalha num ambiente fechado, né? Tem aquelas luzes em cima, celular, computador. Eu falo também que protege. Uhum, exato. Ela não vai ter a proteção solar,